Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos Vec. Estou aqui mais uma vez para a gente passar um pouquinho dos highlights do mês de maio, né? Como a gente faz com costume para poder sinalizar, né, quais são os principais pontos que estão acontecendo no mundo e como a gente tem pensado isso na carteira de investimentos. Então, aqui no início de junho a gente dá uma pincelada de como foi o mês de maio, que ainda continua, né, com três pontos principais aí de preocupação ou que são pontos mais relevantes no cenário global. O primeiro deles continua sendo o cenário de inflação, por todos os cenários que a gente vem tendo na parte tanto, né, da demanda muito aquecida nos países desenvolvidos, também por causa das cadeias globais ainda não ajustadas, guerra, e isso tudo tem colocado temor nos investidores, né, e nos governos que vão ter que subir mais os juros para conter a inflação. Isso pode colocar o mundo no cenário mais né, mais recessivo, ou talvez no cenário de estagflação, né, com baixo crescimento, mas com uma inflação ainda muito alta. Os bancos centrais pelo mundo, né, continuam intensificando seus aumentos de juros, e a questão tanto da guerra e do lockdown na China impactou, né, impacta a parte da oferta e não agora da demanda, né? Algumas economias continuam muito aquecidas, como é o caso de Europa e Estados Unidos, por exemplo, e apenas como alguns exemplos, mas a parte da oferta, ou seja, a gente tem gente procurando os produtos e serviços, mas muitas vezes não tem aquele produto e serviço disponível na quantidade que é necessária, e cria-se um problema de oferta, né? De oferta de bens e serviços que a gente precisa. A China fechada em lockdown novamente lá pela Deltacron, isso continua impactando as cadeias de logística, assim como a guerra na Ucrânia e Rússia, né, que tira dois grandes players de commodity do mundo, principalmente no setor de petróleo, energia na Europa, e de grãos e cereais, né, na questão alimentar, né, que vem sendo colocado em pauta. A gente consegue até ver isso nesse gráfico à esquerda, como que o petróleo disparou, né, o minério ainda deu uma desaquecida por causa justamente dos lockdowns na China, mas o petróleo agora está se falando muito em não necessariamente ser somente a alta de preço, mas também de faltar diesel, por exemplo, né, pela quantidade de oferta de petróleo disponível. E também isso tudo, como a gente fala, de novo volta aqui a falar na inflação, nesse impacto na inflação. Isso tem feito os juros subirem pelo mundo. Só a gente vê o que aconteceu aí com os juros americanos, até o mês de maio aí subindo bastante, lá, que acaba impactando os mercados financeiros globais, né? A gente tem então aqui, como a gente gosta de fazer uma síntese global, Estados Unidos e Europa andando mais ou menos de mão dadas ali, com a economia muito forte, juros muito baixos, cenário de inflação muito atípico lá, com várias pressões, tanto de demanda por causa de um desemprego baixo, renda mais alta, as economias indo muito bem, mas o cenário de inflação começa a preocupar justamente por esse sobreaquecimento. É como se a gente tivesse ali um vagão andando de trem, né, uma locomotiva andando a 100 por hora e agora tem que reduzir para 60, vão começar a subir os juros como eles têm feito, ou seja, puxar o freio, né, da locomotiva para começar a desacelerar e tentar colocar a inflação nos eixos, né, que afeta principalmente a população mais pobre, que não consegue se proteger dessa inflação. Então, a gente tem realmente um fenômeno de economias aquecidas, desemprego muito baixo, cenário de oferta ainda bem apertado, juros muito baixos, cenário muito estimulativo. Os bancos centrais lá e os governos começam a ter que retirar essas torneiras de estímulos para voltar a adequar as economias, crescendo a ritmos um pouco mais lentos, para não criar tanta inflação, que é uma consequência de uma economia muito forte, né? E a melhor forma de conter a inflação hoje dentro do arcabouço que a gente tem de política, né, econômica é aumentando os juros. Do outro lado do mundo e do outro lado do ciclo econômico, a gente tem a China, que acelerou, né, muito antes desses outros países, entrou antes da crise e saiu antes da crise, né? E aí já a partir de meados do ano passado, de 2021, o governo começou a reduzir, né, os estímulos para conseguir realmente reduzir um pouco a atividade econômica, reduzir a inflação que estava explodindo por lá em alguns setores. Eles já conseguiram fazer isso e ainda foram impactados pela Omicron, não é? O Deltacron, que fez com que a economia realmente fosse fechada novamente por lá, na política de Covid zero adotada pela China, que fez com que vários preços de vários insumos subissem por causa da falta de oferta e muitos commodities caíssem,
temporariamente por causa desse fechamento aí da economia chinesa, mas agora o governo, para voltar a aquecer, né, a economia e chegar na meta dele de crescimento de 5,5% para esse ano, voltou a ter vários estímulos por lá. O governo, ao contrário de Estados Unidos e Europa, tem que agora reduzir juros, aumentando estímulo para investimento, estímulo no mercado financeiro, para estimular crédito, estimular a economia. Então, a gente vive um cenário diferente, né? A gente tem economias aí que a gente tem economia que passa em ciclos, né? No caso, as economias seguem esse ritmo e a China, de novo, um patamar, né, muito diferente de ciclo do que Estados Unidos e Europa. E também a gente no Brasil segue um ciclo um pouco diferente. A gente percebeu, talvez pelo nosso histórico inflacionário aqui, percebemos que a gente tinha um cenário de inflação realmente um pouco mais forte. Começamos a subir os juros lá atrás, a gente tinha os juros a 2, fechamos o ano a quase 10, agora já está em 12,75, subindo para 13, né, provavelmente na próxima reunião. Então, a gente tem um cenário de juros que está se ajustando, começamos antes dos países desenvolvidos, o que coloca a gente um patamar à frente nesse ciclo. Isso ajuda a gente, de certa forma, a atrair mais capital, ajuda a gente a ter uma previsibilidade maior, que a gente não vai ter um aperto monetário muito maior aqui no Brasil, diferente do que os Estados Unidos e a Europa, que a gente ainda não sabe até onde vão os aumentos de juros, então a nossa incerteza passa a ser menor do que a deles. Isso é positivo para os ativos locais, né? A gente já vê uma economia que deve começar a desacelerar no segundo semestre desse ano, mas a gente teve surpresas positivas, como a gente consegue ver nessa imagem da direita, com os serviços despontando ali. Os serviços hoje ainda é o principal motor do PIB brasileiro, o principal representante do PIB brasileiro. Isso tem ajudado também no cenário de recuperação da economia, sem contar a melhor arrecadação do governo, com essa economia um pouco mais forte, o que a inflação mais alta arrecada também para o governo, né, mais em impostos e tributos, que faz com que a gente tivesse uma arrecadação maior dos estados, a questão das commodities ajudando a gente também de certa forma. A gente tem os juros do Brasil já muito altos, esses 3 pontos levam a gente a conclusões bem claras, né? O dólar sai lá de quase R$ 6 para praticamente 4,60, e a gente tem, né, com commodities mais altos, juros mais altos, uma bolsa brasileira com ativos muito atrativos para o investidor estrangeiro, diferente do que a gente tinha lá fora, de ativos muito caros. A gente começou a atrair muito capital, né? As commodities, né, várias delas, como petróleo, minério, soja, são pautas importantes de exportação brasileiras, principais. Então a gente começa a ter mais dólares, né, vindo para o Brasil. Isso ajuda aí a derrubar o dólar, tirar um pouquinho da pressão de inflação e talvez de uma alta de juros maior, né? E começa a colocar o Brasil em evidência no cenário global também, porque a gente começa a ver os ativos locais muito menos incertos do que os ativos lá fora, em que a gente ainda tem uma trajetória de juros que a gente não sabe onde vai parar. Aqui no Brasil a gente já tem uma noção que está parando, a gente não está em nenhum conflito ou próximo de conflito global. O que tem sido demandado mais pelo mundo com essa questão da guerra tem sido commodity, como a gente vem falando aqui já nos últimos 2 calls, e a gente pode ser uma saída para suprir essas faltas, né, de alguns grãos e de petróleo, por exemplo, que tem faltado em outros lugares. Então, a gente vê aqui no Brasil um ajuste que começou a ser feito ano passado, já de juros. Isso já colocou o mercado de ações local em patamares historicamente muito baixos. Os atuais momentos, né, que a gente teve como esse foram em seguida, né, perseguidos por um momento de muita recuperação dos ativos locais. Então a gente vê uma bolsa em que a gente tem basicamente commodities e setor financeiro em quase a metade dela, em que se tornam, né, nesse momento grande atratividade com juros mais altos e commodities. Fica sendo um cenário muito positivo para esses setores que representam bastante na Bolsa Brasileira. A gente começa a ficar bem atrativo para investimento, olhando os índices gerais. Se a gente for olhar índice de dividendo, índice de preço-lucro, que é esse que a gente tem na tela, patamar histórico, preço relativo a outros países, tudo começa a ficar muito atrativo realmente para uma recuperação posterior de ativos locais. O difícil é a gente saber efetivamente se vem agora, se vem depois das eleições, se vem em 2023. O difícil é a gente saber quando, mas a verdade é que em qualquer cenário, qualquer métrica que a gente utiliza hoje, seja absoluta, seja relativa a nós mesmos, seja relativa aos nossos pares emergentes ou aos países desenvolvidos,
a Bolsa Brasileira ficou barata. A gente já teve uma reprecificação forte dos ativos locais dado o aumento de juros, e a gente tem hoje setores que estão no momento de maior benefício do ciclo econômico que a gente vê hoje. Então, a gente vê realmente os ativos locais bem atrativos quando a gente compara com o resto do mundo. Isso não tem sido só a gente que está vendo, a gente tem acompanhado um recorde de investidores estrangeiros vindo para o Brasil também. Tá? Quando a gente olha lá para fora, é onde a gente acha que está o maior problema. O mesmo índice que a gente trouxe aqui no slide anterior, que vocês já viram a gente falando em outros momentos, do preço-lucro, né? Enquanto a gente tinha um preço versus o lucro, que é um índice quanto menor melhor, o nosso aqui está um pouco abaixo de 6, está perto de 5,5. Lá nos Estados Unidos estava em 26. Se a gente coloca isso em taxa, o Brasil teria um retorno potencial de quase 18%, enquanto os Estados Unidos abaixo de 4%. Então a gente vê que os ativos locais ficaram muito atrativos, eles estão passando por esse ajuste por lá esse ano, enquanto a gente passou no ano passado. Isso faz com que o aumento de incertezas, né, dado já, né, as questões que a gente falou no início, inflação alta, aumento de juros por lá, possível desaceleração econômica forte nesse ano e no ano que vem, e ativos locais muito caros, é uma combinação não muito legal para o investidor que está lá fora. Então a gente vê realmente eles passando por um aumento de inflação, aumento de juros e ajuste de preço nos ativos deles por lá, diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, de novo, a gente acha que os maiores problemas talvez estejam lá fora, e aquela tese que foi colocada aqui muito forte no final de 2021 começa a se materializar agora realmente nesse semestre, agora em 2022, os ativos locais sendo destaque mundial aí de recuperação, né, e até de juros para o investidor local muito alto, que volta a ser interessante. Então a gente voltou a ser um país bom para se ter dinheiro guardado, né? Assim, o prêmio que a gente tem falado ficou muito grande, né? Ou seja, os juros muito altos para títulos de renda fixa, bolsa, empresas pagando dividendos muito altos, o que torna o retorno atrativo, a relação risco-retorno muito bom para estar em ativos de renda variável, também ativos de renda fixa, onde a gente concentra hoje grande parte dos nossos ativos, principalmente na renda fixa local brasileira. E a gente vê também no mercado local uma coisa muito atípica, que só aparece realmente em momentos onde os ativos locais estão muito baratos, né, de bastante, eu não diria nem estresse, mas de preços muito atrativos, que é o quê? Quando os próprios donos das empresas e as próprias empresas começam a recomprar as próprias empresas, diferente do momento que tem muito IPO, muita oferta de capital, é quando os preços já estão muito altos e os donos das empresas já aceitam fazer venda das suas empresas, diferente do momento que a gente está agora, em que as próprias empresas e os donos começam a recomprar. Esse foi o mês de maio, foi o segundo mês de maior recorde de recompra de ações nos últimos anos. Então a gente vê já esse cenário mudando um pouquinho. E uma coisa muito atípica, que são os investidores de fundos de private equity, que são empresas que compram empresas, né, de capital fechado, como grandes investidores globais. Por exemplo, o maior fundo, um dos maiores fundos globais nesse setor, que é da General Atlantic, vindo comprar empresas em bolsa brasileira, porque eles falaram que soltaram uma nota falando que ficou tão mais barato comprar empresa na bolsa do que comprar empresa de capital fechado, que eles começaram a aumentar o escopo deles e olhar empresas realmente de capital aberto. Ficou muito mais atrativo, ou seja, comprar empresas na bolsa do que empresas de capital fechado. Por exemplo, comprar uma rede de restaurantes, uma rede de padarias, para depois abrir a mercado. Eles preferiram vir já a mercado comprar, está sendo mais atrativo, porque ficou realmente um momento bem diferente. Então, em linhas gerais, é isso. A gente segue olhando, né, e movimentando a carteira de uma maneira que possa se adequar a esse novo cenário. A gente já tinha feito essa movimentação já na virada de 2021 para 2022 e agora começa a surgir, né, a consequência dessa alocação, né, então a melhora de cenário que favorece a gente aqui como investidor brasileiro nas carteiras. Ficamos à disposição, desejamos a todos um bom mês e bons investimentos. Um grande abraço.